Pessoal, hoje nós vamos dar sequência então ao estudo do Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos estudar da questão 100 até a questão 106. E o que nós vamos estudar hoje? Nós vamos iniciar a escala espírita de fato, né, que é a questão 100. E nós vamos analisar a terceira categoria, que é a categoria dos espíritos impuros, imperfeitos, desculpe. E aí nós vamos analisar essa parte hoje. Na semana que vem, a gente vai entrar na segunda classe e na primeira classe. Segunda classe, espíritos bons, e na primeira classe, os espíritos puros. Tá bom? Então acho que vai ser bem legal as nossas reflexões. A Aulista Espírita também tá aí, Fran, Carla, o pessoal tá chegando aí, sejam bem-vindos. Pessoal, vamos abrir então lá no Livro dos Espíritos, na questão 100. Lembrando que na semana passada a gente estudou, né, a questão 96, 97, 98 e 99, que foi uma preparação então para a gente entrar na questão 100. Então nós já conversamos aí alguns pontos que vai ajudar muito a gente hoje, a gente a compreender melhor o que as próximas questões aí que virão. Antes de começar, eu queria lembrar, para quem está acompanhando aí pelo livro, né, a coleção Filosofia Espírita, essa noite nós vamos avançar então. Nós que estávamos no volume 1 e 2, nós vamos finalizar ele hoje e vamos entrar no volume 3 e 4. Para quem estiver seguindo pelo livro, tá? Então é bom saber que hoje a gente vai entrar já no volume 3 e 4. E aí nós vamos seguir a partir de hoje no volume 3 e 4. Combinado? Quem não tiver o livro e quiser acompanhar, lembrando que pode entrar lá no site, o livro dos espíritos comentado.com, e aí vocês acessam questão por questão, tá bom? E outra coisa também que eu queria comentar antes da gente começar, as questões, pessoal, de hoje são questões mais extensas. Na verdade são textos, né? Não são nem perguntas e respostas, é um texto. E aí a dinâmica que eu achei melhor para conduzir hoje, a questão 100, por exemplo, ela é muito extensa, ela tem 2 páginas, quase, né? Então eu não vou ler a questão na íntegra. Eu selecionei os principais pontos aqui que Kardec traz, para a gente poder então melhorar o uso do nosso tempo aqui, mas saibam que vale a pena a leitura, né? Vale a pena estarem por dentro do assunto, e mais ainda, complementar então com os comentários de Miramês na coleção Filosofia Espírita. Vai ajudar bastante a gente a juntar as 2 informações para ajudar a gente a construir então esse conhecimento sobre a escala espírita. É um dos assuntos que eu acho mais interessante do Livro dos Espíritos. Quando eu estudei pela primeira vez, eu achei muito didático, muito interessante a forma como Kardec organizou, né? E nesse primeiro momento aqui da questão 100, ele vai então trazer para nós algumas observações preliminares sobre a escala, né? Para depois ele entrar na escala em si. Ele vai dizer para nós um pouco como que foi esse estudo, o que ele levou em consideração, o que os espíritos foram trazendo de informações para a gente, né? Então ajuda muito a gente a compreender de uma forma mais orgânica, mais prática. E aí ele vai explicando, né? Kardec tem essa facilidade, pessoal, durante o texto. Realmente ele era um professor, né, um pedagogo, porque ele vai ali apontando, ele vai direcionando o nosso olhar, ele vai explicando possíveis dúvidas que a gente vai tendo, né? Então ele é realmente um educador aí da maior grandeza, e que teve essa tarefa tão iluminada de codificar a doutrina. Então eu não sei se vocês já perceberam isso, eu percebo isso em vários momentos, e na questão 100 aqui em diante é mais uma oportunidade onde a gente observa essas coisas, né? Então, olha só, lá na questão 100, para quem estiver seguindo aí, né, o subtítulo é Escala Espírita mesmo, Kardec então vai começar fazendo algumas observações, né, antes de entrar na escala. Essas observações, pessoal, passa também pelo entendimento de como que foi feita essa classificação dos espíritos. Às vezes a gente pode pensar, talvez for espírito bom, espírito mau, espírito mais ou menos. Como que foi colocado isso, né? Como que essas informações vieram pelos espíritos, né? Através dos médiuns, essas informações foram chegando, como que realmente foram os critérios ali para se organizar isso. E aí ele vai citar para nós logo no comecinho ali
com relação à classificação, como que ele fez, né? E aí, pessoal, olha só o que a gente vai analisar agora. Ele vai utilizar aqui o seguinte, ele vai dizer então que essa classificação ela foi baseada, né, em 3 pontos interessantes, olha só. Primeira coisa, com relação ao adiantamento, né, ao grau de adiantamento do espírito. 2, nas qualidades que eles adquiriram. E terceiro, nas imperfeições das quais eles ainda não se desvencilharam. Então vamos pensar nesses três pontos, né? Adiantamento, qualidades e imperfeições. Então eu quero chamar a atenção para vocês aqui porque eu fiquei pensando sobre isso, né? Isso não está escrito aqui. Eu fiquei analisando, né? O que seria então o adiantamento, o que seria as qualidades, o que seria as imperfeições. Como que a gente pode entender isso melhor, aprofundar um pouquinho melhor? Então olha só, o adiantamento a gente vai pensar aqui então como o nível evolutivo que aquele espírito está estagiando naquele momento. Então a gente vai pensar em nível evolutivo para o adiantamento, a gente vai pensar para as qualidades, então, que ele cita, né? Adiantamento, qualidades que adquiriu e as imperfeições que ainda não se desvencilhou. Essas qualidades são, na verdade, o quê? São as virtudes que o espírito já conseguiu adquirir, levando-se em consideração, né, a sua caminhada até aquele momento, até o momento que a gente está analisando aqui. Então, qualidades são as virtudes que eles já adquiriram. E as imperfeições, então, pessoal, eu entendo aqui como os traços de inferioridade que nós ainda carregamos. Nós ainda trazemos lá de trás, né? Então, esses 3 elementos vai ajudar a gente a pensar uma escala para esses espíritos, para os espíritos em geral, né? Tanto encarnados quanto desencarnados. Então, adiantamento, qualidades e imperfeições. Vocês já pararam para analisar o próprio processo? Ou então analisar a gente mesmo? Como que a gente estaria nisso? É uma coisa que sempre gera curiosidade, né? Como é que está essa parte do adiantamento? Como que a gente está? A gente ainda é um espírito primitivo? Ou a gente já está mais ou menos na metade? Agora, uma coisa a gente tem certeza, né? Nós ainda não somos espíritos puros. Nós não atingimos o grau máximo da perfeição, que é lá os espíritos da primeira classe, que são os espíritos puros. Então vamos analisar aqui a segunda e a terceira categoria aqui para a gente fazer esse exercício de imaginar, né? de tentar entender também essa classificação. Então, pessoal, analisando aqui, só para a gente fechar esse ponto, né? Analisando esses 3 pontos, adiantamento, qualidades e virtudes, me veio também, durante o estudo, a questão da gente imaginar com relação a esses 3 pontos aqui que a gente analisou, que a gente pensou, como um trânsito evolutivo. Então, assim, todos nós passamos por esse trânsito. O que é esse trânsito? Essa caminhada. Todos nós vamos caminhando com esses 3 pontos, qualidades, imperfeições e o nosso adiantamento. Então, isso vai, então, fazendo com que a gente vai atravessando os níveis dessa escala espírita. Então, a gente não está estacionado, ou pelo menos a gente não quer ficar estacionado, né? A gente quer sempre se movimentar nessa escala. Então, os 3 prismas, né, que a gente vai utilizar para analisar isso é o nível evolutivo, as virtudes e as imperfeições que nós ainda não nos desgarramos, né? Nós ainda persistimos com ela ao longo aí das nossas encarnações. Então vamos imaginar tudo isso como esse trânsito evolutivo que todos nós estamos passando, seja encarnado ou desencarnado. Por que eu estou utilizando aqui esse termo trânsito, né? Para não ficar a ideia de que é algo estacionado, parado. Sabe aquela ideia de que aquele espírito ele é um espírito bom, ou ele é um espírito leviano, ou ele é um espírito pseudo-sábio, e ali ele fica. Não é isso que a gente tem que pensar aqui. Então é um trânsito. É por onde aquele espírito que a gente está analisando está passando por essa etapa evolutiva,
Vamos imaginar assim, trânsito evolutivo como uma etapa evolutiva que todos nós passamos, né? Todos nós atravessamos. E aí, pessoal, ainda na questão 100, lembrando que eu não vou ler ela inteira, tá? Eu estou explicando aqui os pontos principais para a gente poder avançar. E vale sempre a leitura completa, né? Kardec vai continuar, então, ele vai dizer para nós que essa classificação que conseguiu-se chegar, né? Ela não é absoluta. O que é isso? Ela não é totalmente absoluta, ou então ela vai trazer para a gente um elemento, né? Cada categoria representa um caráter que está bem definido ali. Se a gente pensar em espíritos imperfeitos, é um caráter que a gente está colocando a esses espíritos imperfeitos. Espíritos bons já é outro caráter, já é outra denominação, né? Espíritos puros, aí avança mais um pouquinho. Então quer dizer, cada categoria vai trazer um caráter, e aí a gente vai entrar, a partir de hoje, nesses pormenores, né? de cada categoria. E aí a gente vai aprendendo, né? A gente vai conseguindo, né, reunir informações para a gente analisar e ver como isso repercute principalmente na nossa prática mediúnica, que é o que Miramês vai apontar em alguns momentos para a gente durante os comentários. E aí daqui um pouquinho a gente vai entrar nisso. Além, claro, dessa classificação não ser absoluta, né, ela tem esse caráter bem definido, né? Esse caráter geral bem definido. Além disso, ela é imperceptível com relação à transição. O que é isso? Quando a gente analisa a escala como um todo, a gente não consegue apontar, por exemplo, pessoal, se a gente começar lá na décima classe, que é os espíritos impuros. Como que a gente vai definir a 10ª classe para a 9ª classe, por exemplo, que é a classe dos espíritos levianos? Tem como a gente colocar uma régua ali e falar, a partir daqui ele não é mais espírito impuro, e aí ele vai ser classificado como espírito leviano. E aí, se subir mais um pouquinho, passa outra régua, né, e coloca aqui, a partir daqui, então, ele é um espírito pseudo-sábio. Então é isso que Kardec já está avisando a gente aqui, né? Essa transição, ela é imperceptível de um grau para outro. Quando a gente vai, né, por exemplo, a gente sai ali daquela escala daquela 3ª categoria de espíritos puros e ascende para a categoria dos espíritos bons, que é a 2ª categoria, por exemplo. Então isso é imperceptível, né? Tem umas nuances ali que se apagam, a gente não consegue exatamente, pontualmente identificar. Então essa escala, de uma forma geral, para a gente entender aqui, ela vai ajudar a gente a categorizar. Mas entre uma categoria e outra, pessoal, existem outras imensas que a gente não consegue identificar, e que os espíritos sabiamente também não trouxeram esses pormenores, porque eles trouxeram essa visão completa para nós, né? E aí Kardec foi, então, tendo a oportunidade, então, de categorizar, de apontar para a gente o que é cada categoria, do que se trata cada situação ali, de cada adiantamento espiritual que a gente está estudando, né? O exemplo que o próprio Kardec coloca para nós aqui disso, de que é imperceptível essa transição de um para o outro, é que, com relação ao arco-íris, ele deu esse exemplo do arco-íris. A gente consegue, olhando um arco-íris, a gente consegue identificar aonde termina uma cor e inicia a outra. A gente não vê aquele degradê completo. A gente consegue olhar lá o azul, onde que termina o azul e começa o roxo, onde termina o roxo e começa o rosa. Então eu gostei muito desse exemplo, né? Um outro exemplo também que ele vai usar aqui pra gente tá escrito aqui na própria questão mesmo, né? Com relação aos diferentes períodos da vida do homem. E aí eu fiquei pensando, né? Como que exatamente a gente deixa de ser
um bebê e passa a ser uma criança, a criança passa para a fase de pré-adolescência, pré-adolescência para adolescência. Quando é exatamente? Então não é totalmente assim perceptível. Então são dois exemplos aí muito interessantes. E a gente vai conseguindo entender melhor isso ao longo então do estudo de cada categoria, né? Ele vai deixando isso claro para a gente. Outro ponto também que ele vai falar aqui antes de entrar na escala, antes dele começar a explicar as categorias e as subdivisões, ele vai chamar atenção aqui, pessoal, sobre os questionamentos ou aparentes contradições que as pessoas podem encontrar nessa escala. Ah, mas se de uma classe para outra tá certo, ou então será que não existe algo aqui no meio? Sabe esse tipo de análise, esse tipo de questionamento que poderia surgir? Então Kardec já de antemão aqui ele já deixa claro, né? Ele vai alertar o seguinte: os espíritos interrogados sobre essa questão podem ter variado no número de categorias, sem que isso tenha maiores consequências. Quer dizer, então, de uma forma geral, essa categorização que ele apresenta no Livro dos Espíritos é, então, uma compilação geral de todas as informações que ele recebeu sobre esse assunto, sobre esse tema. Então, ele alerta aqui, por mais que possa variar de uma para outra, né, o número dessas categorias, isso não vai trazer maiores consequências, não vai prejudicar o nosso entendimento dessa escala, desse nível evolutivo que a gente vai passando, então, enquanto espíritos aprendizes, né? Então ele vai deixando isso claro. O mais importante para os espíritos não é o número exato dessas categorias, ele vai alertar aqui, ele coloca: para os espíritos o pensamento é tudo. Deixam conosco nós, né, que estamos na matéria, a forma, a escolha dos termos, as classificações, enfim, os sistemas. E aí, ele vai dizer aqui, vai alertar a gente o seguinte: não inventamos os espíritos, nem seus caracteres, né? Vimos e observamos, julgamo-los por suas palavras e seus atos. Depois os classificamos pelas semelhanças, baseando-nos nos dados que eles forneceram. Então aqui a gente tem a percepção, pessoal, de que realmente Kardec observou, né? Kardec fez um trabalho de observação, como ele coloca aqui. Vimos e observamos, julgamos por suas palavras e seus atos. Então imagine, né? Imagine quanto Kardec teve esse trabalho, esse cuidado de analisar várias comunicações, várias situações, para que ele chegasse então nessa categorização. Então olha só, né? E aí ele finaliza aqui, né? Depois os classificamos pelas semelhanças, né? Então ele foi agrupando ali, essas características podemos atribuir a essa categoria, e aí então baseando sempre nas informações que os espíritos forneceram. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Será que é algum erro da internet, pessoal? Se for, vamos ver se melhora um pouquinho. Como é que tá aí ainda? Melhorou? Podemos seguir, né? Então vamos lá. Qualquer coisa, então, vocês me avisam aí. E aí, após essas considerações aqui, que a gente tem que olhar com bastante atenção, porque é quando alguém desenvolve aquele estudo e informa a gente do que a gente vai ler, do que a gente vai estudar. Kardec teve esse cuidado. Então é muito importante. E aí, a partir daqui, ele vai entrar. Tá com um pouquinho de delay, né, pessoal? Mas eu acho que deve ser a internet, mas tá chegando aí direitinho, né?
importante é chegar. Então tá bom. E aí, após essas considerações, né, que vocês podem reler aí, que tá muito claro, é muito fácil da gente compreender, Kardec então vai entrar na escala em si. Ele vai começar a explicar para nós o que é a escala. E aí ele vai dizer para nós então que os espíritos admitem 3 categorias principais. E aí, pessoal, eu até fiz um desenho aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Eu fiz um desenho aqui de uma pirâmide. Olha só. Uma pirâmide, né? Deixa eu mostrar assim. A base como sendo a terceira categoria, né, os espíritos imperfeitos, a segunda que é os espíritos bons e a primeira os espíritos puros. Então vamos guardar essa imagem da pirâmide aqui. Por aqui a gente já tem a ideia de que os espíritos imperfeitos estão em maior quantidade, né? E os espíritos bons um pouquinho menor e os espíritos perfeitos, né, os espíritos puros, em menor quantidade ainda. Então aqui a gente consegue ter essa ideia, tá? Então guardem essa imagem da pirâmide aqui para ajudar a gente a compreender. Então olha só, nos espíritos imperfeitos, qual que é a primeira característica que ele vai atribuir aqui para a gente? São os espíritos onde há uma preponderância da matéria e uma propensão ao mal. Então a matéria predomina em relação ao espírito e também há uma propensão, né, a uma atração, uma sintonia maior com o mal. Na segunda categoria dos espíritos puros é ao contrário, né? Vai ter uma predominância do espírito sobre a matéria e há também um desejo pelo bem. Olha só a diferença. Aí, durante o estudo, né, e durante algumas conversas, né, a gente brinca, né? Será que a gente está na terceira ou na segunda? A gente brinca muito assim. Mas eu acho que é uma pista importante, interessante essa, né? Predominância do espírito em relação à matéria. E também um desejo pelo bem, né? Uma tendência a se fazer o bem. E a primeira categoria, que é dos espíritos puros, que é o grau supremo de perfeição. Então, ele já dá pra gente essas primeiras classificações aqui, pra gente poder já pegar essa noção geral dessa categorização da escala espírita, né? E olha só o que ele vai dizer aqui, que eu acho interessante. Quem quiser acompanhar comigo aí, no finalzinho, é o penúltimo parágrafo da questão 100. Quem quiser acompanhar aí a leitura, é bem sucinto aqui para a gente poder pensar. Essa divisão nos parece, Kardec dizendo para nós, né? Essa divisão nos parece perfeitamente racional e apresenta caracteres bem definidos, né? Que são esses que eu citei para vocês. Restando-nos apenas ressaltar com um número suficiente de subdivisões. Então, aqui a gente elencou as 3 categorias, mas dentro delas existem essas várias subdivisões. As principais nuances do conjunto. Foi o que fizemos com a cooperação dos espíritos, cujas instruções benevolentes nunca nos faltaram. Então ele ressalta aqui a importância da participação das elucidações que os espíritos foram trazendo também, né, pessoal? Com a ajuda desse panorama, será fácil determinar a ordem e o grau de superioridade ou de inferioridade dos espíritos com os quais podemos relacionar-nos. E, por consequência, o grau de confiança e estima que merecem. Então, olha aqui o objetivo, né, de se ter essa escala, de se estudar, de se conhecer essa escala, né? Então, olha só, para a gente determinar a ordem e o grau de superioridade ou de inferioridade dos espíritos que a gente pode se relacionar e, por consequência, o grau de confiança e estima que a gente pode direcionar a eles, né? E aí ele segue aqui. Esta é, de certa forma, a chave da ciência espírita, pois ela só pode dar conta das anomalias que as comunicações apresentam, esclarecendo-nos sobre as desigualdades intelectuais e morais dos espíritos.
Então vai nos ajudar, né, pessoal, a entender essa variação que existe, né, em vários níveis evolutivos aí. E aí ele vai finalizar dizendo o seguinte: chamaremos a atenção, no entanto, para o fato de que os espíritos nem sempre pertencem exclusivamente, olha que interessante isso, nem sempre pertencem exclusivamente a esta ou aquela ordem. Seu progresso só se faz gradualmente e muitas vezes mais num sentido que em outro. Podem reunir características de diversas categorias, o que é fácil perceber por sua linguagem e seus atos. Olha que consideração interessante, né? Então, antes da gente querer, né, classificar, né, enquadrar, colocar aquele rótulo, né, espírito impuro, né? E aí dentro das categorias a gente usar as classes que a gente vai estudar aqui e já nomear, aquele ali é um espírito pseudo-sábio, aquele ali é um espírito impuro, aquele é um espírito leviano. Então Kardec faz essa observação, né, para a gente poder ter esse cuidado. Os espíritos então podem pertencer a várias classes ao mesmo tempo, né? Aliás, eles não pertencem exclusivamente a uma classe, né? Eles podem ali transitar também. Podem reunir características de diversas categorias, que é o que a gente está falando aqui. O que é fácil perceber por sua linguagem e seus atos, né? Então a gente é facilmente identificável quando a gente percebe essas variações. E aí, pessoal, vamos entrar então lá na coleção Filosofia Espírita para ver como que Miramês vai ajudar a gente a compreender um pouquinho melhor a questão 100. Lá no livro, né, lá na página 281, capítulo 49, Escala Espírita. Olha só como que Miramês vai complementar a gente aqui nesse entendimento. Olha só. A escala espírita não é definitiva, nem muda nada nas leis naturais de Deus. Então ele já pontuou aqui, não é definitivo, como Kardec reconsiderou aqui durante a apresentação das considerações que ele coloca, né? E aí ele vai dizer: dividindo o reino das almas em 3 dimensões, né, que é as 3 categorias, ficaremos conhecendo a qual pertencemos, pelos impulsos que nos assaltam e o sentimento que nos envolvem, mesmo em espírito. Então olha só, ele vai usar o termo impulso e sentimento. E é uma coisa muito íntima nossa, né? Os impulsos que nós temos, que nós cedemos, os sentimentos que nós nutrimos dentro de nós é muito pessoal, é muito íntimo, né? Então, ficaremos conhecendo, né, qual categoria que nós estamos vivenciando agora, pelos impulsos, né, e os sentimentos que nos envolvem, mesmo em espírito, estando livres de qualquer peias humanas ou ordem que porventura nos seja dada, partindo da terra ou dos nossos companheiros espirituais. Isso é para que se possa ter uma ideia sobre a que faixa pertencem os espíritos, tirando uma base pelas suas intenções e certamente pelos seus pensamentos. Então aqui ele reforça aquele momento que Kardec relembra que para os espíritos o pensamento é tudo, né? E aí a forma, a classificação, a escolha dos termos é mais humano, né? Mas o pensamento ele vai então dizer tudo para os espíritos, né? Então ele reforça que nesse primeiro momento as intenções e os pensamentos que os espíritos têm vai direcionar também para a categorização mais adequada, né? E aí ele vai seguindo aqui. Depende de cada criatura, olha a consideração, né? Do esforço e da posição que já conquistou no avanço do tempo. Enquanto esse tempo não chegar, passaremos por todas as provas que nos levam ao despertamento espiritual, ao amadurecimento dos dons espirituais. O que os espíritos puros podem fazer por nós é somente o que eles receberam dos que os antecederam na marcha para a luz. Exemplos de pureza,
de honestidade, de amor e de caridade. Pessoal, isso aí a gente recebe muito, né? Esses exemplos. Então, os espíritos puros, eles já atingiram aquele nível, né? Que a gente até comentou aqui, grau supremo de perfeição. Mas lá onde eles estão, nos mundos perfeitos, nos mundos felizes, né? Eles não são, então, esses exemplos de pureza, de honestidade, de amor que nós devemos mirar para que a gente possa continuar ascendendo aí nessa escala, né? A Couto 64 disse aqui para nós, numa analogia de uma pessoa que começa numa empresa em uma função humilde e gradativamente vai subindo de escalas. E é interessante também esse exemplo, né? A gente consegue imaginar alguém que começa em uma função bem humilde, bem básica, e aos poucos, de acordo com o seu desenvolvimento, com o seu trabalho, com o seu esforço, vai ascendendo até chegar em um nível mais alto, né? Um nível mais alto nessa escala. Um bom exemplo também, gostei. E aí a gente vai acrescentando aqui para a gente entender melhor, né? Em outro ponto aqui, Miramês vai dizer outra coisa interessante, que eu até separei aqui para a gente conversar. Somos todos iguais, sabemos disso, porém, situados em lugares diferentes e com idades variáveis diante do nosso Pai. Somos frutos da grande árvore que é Deus. Como os frutos de uma árvore não amadurecem de uma só vez, assim são os espíritos. Olha essa analogia aqui com a árvore e os frutos, né? Imagine se Deus criasse os espíritos e todos os espíritos amadurecessem de uma única vez. Então a gente sabe que não é assim, né? Como os frutos de uma árvore não amadurecem de uma só vez. Assim são os espíritos, mas nenhum se perde. Como filhos de um Pai de amor, não haverá órfãos. Novamente falamos em escala espírita, para teres uma ideia e te esforçares no aprimoramento, cultivando todas as virtudes e desenvolvendo todos os dons do saber. O que interessa ao espírito já consciente da verdade é se libertar da ignorância, porque onde existe ignorância, existem dores e problemas sem conta. Então, olha aqui, né, como ele vai incentivando a gente, né, mostrando que realmente a gente precisa, né, ter uma ideia dessa escala para que a gente possa se esforçar nesse aprimoramento que vai nos levar, consequentemente, a cultivar as virtudes. E aí vocês lembram lá que a gente estava falando no começo, né? Adiantamento, qualidades e as imperfeições que a gente ainda carrega. Então, isso a gente vai trabalhando, a gente vai melhorando, a gente vai se esforçando nesse aprimoramento constante para a gente ascender nessa escala. Olha quanto é importante a gente ter essa noção, né, de que existe uma escala. Não é uma escala meramente, pessoal, para a gente rotular, né? Para a gente falar, ah, é isso, ah, nós somos isso, ah, fulano é aquilo, tal espírito é assim. Não é só isso, tá? A gente não pode reduzir a escala espírita somente nisso. Ela é também isso que o Miramês está dizendo aqui, né? Para a gente ter uma ideia e para a gente se esforçar. Porque se a gente for olhar com muita sinceridade para dentro de nós, né? A gente vai, quando a gente tiver com a escala ali completa na mão, a gente vai olhar e pensar, nossa, mas onde que eu tô aqui? Assim, sendo bastante sincero com a gente mesmo, né? Se a gente sabe que a gente ainda carrega as imperfeições, que faltam qualidades para a gente despertar, virtudes para a gente exercer, né? Para gerar a consequência, então, do nosso adiantamento espiritual, né? Sobre a questão 100, eu acho que é isso. Vocês querem comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta para a gente avançar para 101? Fiquem à vontade. Vamos avançando, pessoal? Qualquer dúvida a gente retorna, então. Vamos avançar para o próximo subtítulo aí do capítulo, né? Que é Terceira Ordem, os Espíritos Imperfeitos.
Então, após a gente ter feito essas considerações, ter feito essas reflexões, Kardec introduziu para a gente a escala. Agora a gente vai entrar então na análise de cada ponto dessa escala. A gente vai começar lembrando da imagem da pirâmide que eu mostrei para vocês aqui, do meu estudo, né? A gente vai começar lá da base dessa pirâmide, né? Que é uma base maior, né? Cabe mais, né? É mais numerosa, vamos dizer assim. Que é a terceira ordem, que é os espíritos imperfeitos. Então a questão número 1, a questão 101, na verdade, ela vai trazer para a gente características gerais dessa ordem, dessa terceira ordem. E aí as próximas questões, que vai da 102 até 106, vai ser analisado cada classe dessa ordem, tá bom? Então olha lá. Eu não vou ler o texto completo, tá, pessoal? Porque ele é maior, então eu selecionei alguns pontos principais aqui para a gente poder entender de uma forma geral essa terceira ordem aqui. Quais são as características gerais desses espíritos imperfeitos, ou considerados imperfeitos, né? Então olha só. Kardec já começa dizendo aqui: predominância da matéria sobre o espírito, que é o que a gente já conversou aqui. Propensão ao mal, né? Tendência maior ao mal. E aí ele vai citar ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhes são consequentes. E aí ele vai dizer: tem a intuição de Deus, mas não o compreendem. Nem todos os espíritos imperfeitos são essencialmente maus. Ele vai fazer essa ponderação aqui, que é importante da gente fazer, senão a gente pode criar aquele rótulo na nossa cabeça, né? Espíritos imperfeitos são espíritos maus, são espíritos que fazem mal. Não necessariamente. E aí a gente vai aprender aqui essas nuances nas próximas questões, né? Nas 101 até 106. E a gente vai entendendo. Kardec, né, ponderou aqui. Nem todos os espíritos imperfeitos são essencialmente maus. Em alguns há mais leviandade, inconsequência e malícia do que maldade propriamente dita, né? Uns não fazem nem o bem nem o mal, mas só por não fazerem o bem já denota, né, já demonstra a sua inferioridade. Outros, ao contrário, comprazem-se com o mal e ficam satisfeitos quando têm oportunidade de praticá-lo. Então olha só, né, para a gente poder ponderar também essas diferenças. E aí mais embaixo um pouquinho, ele vai dizer aqui com relação ao caráter, né? Seu caráter se revela por sua linguagem. Então é um ponto que Kardec sempre vai retomar aqui durante o estudo das classes que são as próximas aqui, né? Então sempre um ponto para a gente observar qual que é a linguagem desse espírito. Todo espírito que em suas comunicações deixa escapar um mau pensamento pode ser classificado na terceira ordem. Então, pessoal, se um espírito, por exemplo, se comunica através de uma psicografia, ou então através de um médium de psicofonia, e ele deixa escapar um mau pensamento, algo negativo, né, algo ruim, pode ser classificado na terceira ordem. Por consequência, todo mau pensamento que nos é sugerido vem de um espírito dessa ordem. Então olha só, é um ponto aqui pra gente prestar mais atenção, né? E aí, pessoal, ele também vai comentar: eles veem a felicidade dos bons e essa visão é um incessante tormento para eles, pois experimentam todas as angústias que a inveja e o ciúme podem causar. Então geralmente são espíritos invejosos, né? Que possuem ali no seu íntimo muita angústia, e eles se incomodam muitas vezes por ver a felicidade dos bons espíritos, né? Então, outro ponto importante também, que já está aí no finalzinho da questão 101, quando Kardec diz aqui: conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corporal, e muitas vezes essa impressão é mais penosa que a realidade. Então, pessoal, acontece muito, né, de um espírito conservar a lembrança de um sofrimento que ele viveu na matéria muito forte, e aí ele agrava muito mais aquele sofrimento e ele carrega aquilo por muito tempo.
durante o período que ele já está na espiritualidade, né? Já está na erraticidade. Então é essa conservação, essa percepção do sofrimento, e aí muitas vezes eles sentem com maior peso ainda, né? De uma forma muito mais pesada toda a realidade onde ele está inserido. E aí então eles sofrem, né? Sofrem muito. Tanto pelos males que suportaram, quanto pelos que causaram aos outros, né? E como sofrem por um longo tempo, acreditam sofrer para sempre. Então eles têm uma dificuldade de entender, de perceber que o sofrimento deles vai acabar, vai cessar em algum momento. Eles acham que aquele sofrimento vai ser para sempre e tudo que acontece é para prejudicar eles, né? Tem essa ideia ainda muito penosa, muito difícil, né? De não acreditar realmente no amparo divino que a gente sabe que existe e que a todo instante é direcionado para nós, né? Vamos ver então o que Miramês vai complementar aqui com a gente, para a gente entender um pouquinho de uma forma geral, né, essas características dos espíritos da terceira ordem. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Vamos lá no capítulo 51. 50, desculpe. Capítulo 50 do volume 1 e 2, tá? Lá na página 283, que se chama Espíritos Imperfeitos. Olha o que Miramês vai dizer para nós aqui. Essa classe de espíritos é de uma extensão imensurável na Terra. E aí? Vocês já imaginavam isso ou não? É de uma extensão imensurável, quer dizer, não tem como a gente imaginar ou medir, né? Dela fazem parte tipos diferentes de entidades com sentimentos variáveis do mal. Sentimentos variáveis do mal, né? E aí ele vai analisar lá no segundo parágrafo o seguinte: a palavra imperfeição é usada por limitação de nosso vocabulário. Eu achei interessante essa análise aqui. Em se tratando dessa modalidade de espíritos, né, é uma palavra que é usada por nossa limitação, né? Porque Deus, sendo perfeito, não iria fazer algo imperfeito. Então olha só, né? A gente entende essa categoria como categoria de espíritos imperfeitos, mas é uma palavra limitada. Deus não faria algo imperfeito, né? E aí ele continua: poderíamos tratá-los por espíritos primitivos, que é um termo também que eu já li muito, em muitos textos aparece esse termo, e eu acho que é um termo mais adequado mesmo, né? Espíritos primitivos. O que são os espíritos primitivos? Aqueles que estão no início da caminhada evolutiva, né? Então ele vai, né, fazer essa consideração. Poderíamos tratá-los por espíritos primitivos, cujas faculdades ainda dormem, né? Aqueles que estão lá no início da caminhada evolutiva, mas serão despertadas à luz do sol divino. Há uma variedade dessas entidades por todo o mundo, e as variações se ajustam em cada país de acordo com as leis que as atraem por afinidade. Interessante, né? Variedade de entidades por todo o mundo e as variações se ajustam em cada país. Aí a gente vê, né? Cada país passa por situações ali, por vezes, muito peculiares, né? Por exemplo, situações acontecem mais em um país ou numa região, né? Ou em um continente, já em outro não. Então olha só que interessante também a gente vê que isso tem a ver com a atração, né? Se ajustam em cada país de acordo com as leis que as atraem por afinidade. Interessante também, né? E aí, pessoal, um pouquinho mais à frente, Miramês vai continuar a análise aqui. Olha só o que ele vai dizer. É muito importante a afirmativa dos Espíritos em O Livro dos Espíritos de que Deus nos criou simples e ignorantes. Mas acrescentamos: com todos os valores em estado latente que a qualquer momento acordam para a felicidade porque foram criados. O índio ou o bugre tem as mesmas qualidades dos santos e dos sábios e recebem de Deus as mesmas bênçãos,
A diferença é que alguns dormem e outros já acordaram e conheceram a verdade que os libertou. Eu queria reforçar aqui com vocês esse primeiro ponto aqui, que a gente já estudou, inclusive, lá no começo do Livro dos Espíritos, com relação, né, a isso que ele fala aqui, que Deus nos criou simples e ignorantes. Por que é importante a gente saber disso, pessoal? Para a gente não achar que existe privilégio, né? Deus nos criou da mesma forma. E aí, da mesma forma, né, partindo do mesmo ponto, e mais ainda, né, com os valores latentes dentro de nós. Nós que vamos despertando esses valores, essas virtudes, essas qualidades ao longo da nossa caminhada evolutiva. Uns demoram mais, outros demoram menos, uns precisam mais de ajuda, uns precisam passar por outras experiências, por outras provas, por outros mundos, né, habitados, por outras categorias. Então, é importante a gente lembrar para a gente não cair naquele pensamento errôneo, né, de achar que Deus criou aquele lá, deu mais coisas para ele, né, deu a saúde, deu os bens materiais, e por que para mim não? E não é isso, né? Não é isso, não é com essa reflexão que a gente vai chegar em algo realmente justo e verdadeiro. A gente não pode ignorar esse ponto, né? Esse ensinamento que os Espíritos também nos apontaram aqui no Livro dos Espíritos. Então, olha só, reforçando aqui, né? Deus então nos criou com os valores em estado latente e que a qualquer momento, né, acordam para a felicidade porque foram criados. Então, de acordo com cada com cada passo, com cada situação, a gente vai então despertando esses valores, despertando essas qualidades, e aí a gente vai então ascendendo, né? Vamos avançar mais um pouquinho aí. No último, para quem estiver seguindo aí comigo, né, o último parágrafo aqui do capítulo 50. Olha só o que ele vai dizer. Ele vai comentar com a gente com relação à Terra, né? Então, olha só. A Terra passa por um período de provações difíceis, por estar sob a influência de espíritos trevosos em quantidades maiores que os bons da segunda classe. Mas os bons, mesmo em menor número, sairão vitoriosos. Olha o quanto é importante a gente pensar isso, a gente saber disso, né? Sairão vitoriosos e a casa terrena passará a ser dirigida por eles, com intuição dos espíritos angélicos. O raciocínio dos espíritos ignorantes é de que tudo morre com o corpo, que não há proteção espiritual para a humanidade, que cada criatura vive sobre a agressão do maior, né? Então eles acreditam que a gente está sempre à mercê do maior, que Deus, se existe, não tem tempo de olhar para o que criou, e assim sucessivamente. São ideias de espíritos que desconhecem a realidade da vida espiritual devido às faixas em que vivem. Olha que interessante. Pessoal, eu acho que esse trecho aqui eu quis compartilhar com vocês, porque pra gente, como hoje a gente está vivendo aí na era da internet, da informação, né, acontece alguma coisa lá do outro lado do mundo, na mesma hora a gente está aqui já assistindo, vendo, participando, a gente tem aquela sensação de que parece que o mal ele tá tomando conta, que a gente não vai conseguir, né, que é mais difícil e tudo mais. Então olha só o que ele coloca, né? Os bons, mesmo em menor quantidade, menor número, sairão vitoriosos. Eu já acredito que não é tão em menor quantidade assim, né? Eu acho que já deu uma melhorada, eu acredito. Uma opinião pessoal aqui, né? Os bons, né, mesmo em menor número, sairão vitoriosos e a casa terrena passará a ser dirigida por eles, com intuição dos espíritos angélicos. O que é essa casa terrena passará a ser dirigida por eles? É a transição que a gente está passando, né, pessoal? O planeta está progredindo. Ele está ascendendo na escala dos mundos também. Então, nós estamos passando por essa varredura, por essa transição.
Então vem aí também uma nova direção no sentido de prevalência, né, dos espíritos angélicos, que vão ter maior influência, vão dirigir melhor os nossos passos, né, aqui na Terra. E aí, claro, os espíritos que são ignorantes ainda, eles não têm essa visão, né? Eles acham que o mal é mais forte, que a gente não tem proteção, que Deus não olha pra gente, que Deus está muito ocupado com outras coisas, né? Que ele vai dizer aqui. Então, Miramês termina dizendo que essas ideias aí são de espíritos que desconhecem a realidade da vida espiritual, devido às faixas em que vivem. Então, toda vez que a gente ouvir algum comentário nesse sentido, pessoal, a gente escuta, né? A gente tenta não entrar nessa mesma faixa, porque realmente são pensamentos, são crenças que nos ferem e ao mesmo tempo não vão acrescentar nada pra gente, pra nossa caminhada. Vai fazer, se a gente bobear um pouquinho, vai fazer a gente acreditar que realmente não tem jeito, realmente a gente está aqui jogado de qualquer jeito, e não é isso, né? Então vamos ter essa percepção de entender isso, né? São ideias de espíritos que desconhecem a realidade da vida espiritual. E facilmente a gente identifica não só dos espíritos, mas dos encarnados também. A gente percebe quando uma pessoa está emitindo um pensamento, uma reflexão, algo que ela acredita, a gente percebe se ela conhece ou desconhece a realidade da vida espiritual. Se ela desconhece, a gente vai exercer a nossa paciência, né, a nossa compaixão. E se ela conhece, a gente vai partilhar das reflexões, vai caminhar junto, né, e vai tentar sempre crescer de uma forma fraterna. E então eu acho que no fundo esses comentários aqui são grandes orientações e grandes alertas para nós, né? Para a gente não se deixar então abater por essas situações que muitas vezes a gente se depara aí no nosso dia a dia. Vamos entrar então, pessoal, na questão 102, que é já o início das classes. Então, olha só, a gente está dentro da terceira categoria, que é dos espíritos imperfeitos ou espíritos primitivos, né, como o Miramês chamou aqui. E dentro dessa categoria há outras subdivisões, que são então as classes. Nós vamos começar lá de baixo para ir subindo. Então a gente vai começar lá da 10ª classe e a gente vai para a 9ª, 8ª, 7ª e 6ª. Aí na 6ª a gente interrompe hoje e continua na live da semana que vem. Olha só, 102 então. 10ª classe são os espíritos impuros. E aí Kardec vai dizer: tem propensão ao mal e fazem dele objeto de suas preocupações. Como espíritos, dão conselhos pérfidos, insuflam a discórdia e a desconfiança, valendo-se de todos os disfarces para melhor nos enganar. Apegam-se àqueles que possuem caracteres frágeis o bastante para ceder às suas sugestões, a fim de impeli-los, à perdição, satisfeitos por poderem retardar o seu adiantamento, fazendo-o sucumbir às provas que sofrem. Então olha só, né, que definição, né? Kardec é muito claro aqui. E aí ele vai seguir aqui a trivialidade, pessoal, trivialidade e a grosseria das expressões, né? Quando eles se manifestam, né, a gente percebe essa trivialidade, quer dizer, eles são superficiais, não tem nenhuma ideia, assim, no sentido de profundidade, né, de reflexão. É essa trivialidade que ele está dizendo aqui. E a grosseria das expressões, tanto entre os espíritos como entre os homens, né, a gente percebe também entre os encarnados, é sempre um indício de inferioridade moral, se não intelectual. Suas comunicações evidenciam a baixeza de suas inclinações. Então a gente percebe facilmente então durante uma manifestação, seja do espírito, seja do espírito encarnado, né, do espírito na matéria.
E aí ele vai dar mais um exemplo aqui. Quando encarnados, né, os seres vivos que eles constituem são propensos a todos os vícios que as paixões vis e degradantes produzem. A sensualidade, a crueldade, a trapaça, a hipocrisia, a cobiça, a avareza sórdida. Fazem o mal pelo prazer de fazê-lo, na maioria das vezes sem motivo algum, né? Infelizmente a gente vê, né? E por odiarem o bem, quase sempre escolhem suas vítimas entre as pessoas honestas. Então também é um modo da gente identificar, da gente entender, então, quais espíritos ou então pessoas encarnadas mesmo, espíritos encarnados, que fazem parte dessa categoria de espíritos impuros. Vamos olhar o que Miramês vai dizer para nós então sobre eles, ajudar a gente a complementar aqui. E aí nós vamos entrar então no capítulo 51, que é o último do volume 1 e 2, tá, pessoal? Então nós já vamos concluir para entrar no volume 3 e 4. Uma professora espírita, seja bem-vinda ao nosso estudo, acompanha aí com a gente, questão 102 do Livro dos Espíritos, né? Olha só, o que Miramês então vai ajudar a gente a complementar essa visão. O espírito impuro somente idealiza o mal, e neste procura homens de sua estirpe para sua convivência ser em perfeita harmonia. Olha que interessante. Ser em perfeita harmonia. Transmite para seu instrumento suas ideias de vingança, de ódio, de maledicência, enfim, de todos os tipos de discórdia. É melhor nos conscientizarmos de que, se a natureza não dá saltos, eles somente entenderão a verdade com o tempo. É necessário que tenhamos paciência sem conivência, que tenhamos tolerância sem apoio às ideias maléficas. Olha só como que Miramês pondera aqui, né? Eles precisam mais de serem educados pelo exemplo, pelo trabalho e pela oração, que traduz perfeitamente o perdão das ofensas. Oremos por eles na mais pura fraternidade. Então olha só, né? Ele só retomando aqui o que ele comentou sobre a classificação. Esse espírito impuro, então, ele idealiza o mal e ele procura sempre, né, pessoas ou então espíritos para sintonizar ali e realmente realizar uma sintonia ali para criar uma harmonia, entre aspas aqui, né? Harmonia aqui, pessoal, é no sentido de sintonia, tá? Transmite então para essas pessoas, ou então para outros espíritos, né? Essas ideias de vingança, de ódio, né? Tudo que realmente tem relação com a discórdia. Então, ele até alerta aqui, devemos ter cuidado com tais espíritos para não sermos influenciados. E aí ele entrou naquela parte que eu comentei aqui agora, com relação, né, a gente ter paciência sem conivência e tolerância sem apoio às ideias maléficas. E aí, né, pessoal, como que a gente vai fazer isso? Miramês até aponta aqui, né? Eles precisam ser educados pelo exemplo. Então, se eles estão próximos da gente e eles percebem que que eles não conseguem essa harmonia, entre aspas, né? Essa sintonia, se eles encontrarem em nós um exemplo pelo trabalho, pela oração, eles vão começar a entender, então, o que significa o perdão das ofensas, né? E como que eles podem ser beneficiados pela pura fraternidade do auxílio, né? Da ajuda, do exemplo. E aí, para finalizar, Miramês aqui, pessoal, vai fazer uma consideração também muito, muito interessante. Olha só. O objetivo dos espíritos impuros é guerra em todas as linhas que a discórdia possa manifestar. Mesmo ouvindo e sentindo os frutos da colheita, deles se esquecem imediatamente por sentirem fome de inferioridade. Eis porque estamos empenhados no livro espírita,
Mais livros e sempre livros, porque o livro educador não discute, ensina no silêncio, de modo que o leitor aprende também no silêncio, devido à consciência registrar o estímulo com mais eficiência, e os assuntos serem leis estabelecidas por Deus. Então olha aqui, pessoal, a importância então da gente estar permanentemente na companhia de um livro espírita, de um livro edificante, né? Porque naquele silêncio ali da meditação, pessoal, nós podemos estar também ajudando algum irmão que está estagiando nesse nível evolutivo. Eu acho que vocês já devem ter percebido, né? Com certeza, isso é uma coisa muito assim palpável para quem presta um pouquinho mais de atenção. Mas, por exemplo, a gente que tem o hábito de fazer o culto do Evangelho no lar, por exemplo. Às vezes, por exemplo, quem faz à noite, né? Passou um dia todo, né, com tribulações, com preocupações, com sentimentos variáveis sobre várias situações da vida que a gente esteja vivendo, né? E realmente durante o dia estava numa energia baixa, numa vibração ruim, né? Pessoal, quando a gente atinge isso, quais são os espíritos que vão estar perto da gente? Não são espíritos compatíveis com essa baixa de energia, com essa baixa vibração que a gente está vivendo? E aí a gente passa por isso, então. Aí chega a noite, a gente se concentra, né? Busca forças, né? Escolhe a leitura para a gente fazer no culto no lar, coloca a água para ser fluidificada, prepara o ambiente e faz o culto no lar. Então olha só, pessoal, eu já vivenciei isso várias vezes, inclusive muito recentemente. Às vezes o dia foi muito atribulado, muitas coisas para serem resolvidas, pensadas, né? E aí o dia atropela a gente e aí a gente chega na hora do Evangelho. O que acontece na hora do Evangelho? A gente não está recebendo ali a visita de uma equipe espiritual que sempre está ali naquele dia, naquele horário, que nos visita, que faz uma limpeza nas nossas casas, né? Que está ali pronta, trazendo aquele remédio para a gente através da água fluidificada. Então, se a gente para o dia e faz esse movimento que é o culto no lar, a gente vai então recarregar as nossas energias, as nossas baterias, a gente vai se reconectar com essa espiritualidade positiva. E aí, se a gente tiver algum irmão próximo da gente, algum espírito sofredor, ele vai ser ajudado também nesse momento. E aí, se não for o dia do Evangelho no lar, pode ser um momento que a gente se recolha e faça uma prece, faça uma leitura qualquer. Às vezes não vai ser o momento ali do culto, mas a gente tem essa possibilidade, né? Então de parar, respirar, pegar um livro, pegar uma leitura realmente importante, como ele coloca aqui, né? O livro educador não discute, ensina no silêncio, de modo que o leitor aprenda também no silêncio, devido à consciência registrar o estímulo com mais eficiência. Então, às vezes, né, se a gente estiver um pouco confuso, um pouco cheio demais de coisas acontecendo, a gente aproveita esse momento, pega um livro, né, está sempre ali próximo, que seja um evangelho também, e a gente faça essa leitura. E aí, pessoal, a gente vai realmente promover essa limpeza e com certeza a gente vai ajudar aquele espírito que está perto da gente, que se aproximou porque nós nos sintonizamos com eles. Então, vocês já imaginaram também quantos espíritos são ajudados, são socorridos durante o nosso culto no lar, por exemplo? Que é o momento que a gente se coloca ali, né? A gente entra naquela vibração, naquela sintonia, a gente toma a água fluidificada, que é aquele remédio que vem pra gente, e a gente não se sente bem depois. Por quê? Porque a gente conseguiu mudar a vibração, a gente conseguiu alcançar outros níveis, né? Outros níveis mais elevados. E aí a gente percebe a diferença. Aí você pensa, nossa, mas à tarde eu estava ruim.
Tava ruim, tava difícil, tava pesado. E a noite melhorou. A noite, né, após o culto no lar, né, melhorou, tá melhor. O ar tá mais leve. A gente sente, quer dizer, essa busca, né? Então a gente também, além de nos ajudar, a gente está ajudando também esses espíritos que estão próximos e que encontraram alguma sintonia com a gente, né? Durante o dia, durante alguma situação. Então fica aí pra gente pensar sobre esse ponto, né? Pessoal, então com relação à questão 102, é isso, tá? Que eu queria conversar, que eu queria falar. Agora nós vamos entrar na 103. Acho que o tempo ainda tá ajudando a gente. Vamos lá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, algum comentário, pode ir colocando aí que eu volto depois. Então nós já vamos entrar, né? Vamos estrear o volume 3 e 4 agora, a partir da questão 103, tá? Vamos lá então? Na questão 103, né, vai ser analisado então a 9ª classe, que são os espíritos levianos. Então vamos entender um pouquinho o que é essa 9ª classe. São espíritos ignorantes, malignos, inconsequentes e zombeteiros. Metem-se em tudo e a tudo respondem, sem se preocupar com a verdade. Comprazem-se em causar pequenos sofrimentos e ligeiros contentamentos, em fazer intrigas, induzir maliciosamente ao erro através de mistificações e espertezas. Então olha só, né? Pra gente pensar. O que são esses espíritos levianos? E aí ele fala mais um pouquinho, mas o principal é esse ponto aqui que eu li para vocês. E aí Miramês então vai complementar a nossa percepção aqui do que são esses espíritos então. Antes de ler, pessoal, rapidinho com vocês a análise, o comentário da 103, eu queria ler para vocês aqui o último parágrafo do prefácio do volume 3, que foi escrito por Bezerra de Menezes. Olha o que ele fala no último parágrafo aqui. Rogamos a todos que leiam estas páginas com afinco, mas não ficando somente na leitura. Passem a viver os preceitos nelas estampados, pois encontrarão forças na reforma moral para que a consciência encontre em Jesus o caminho, a verdade e a vida. Olha que bonito, né? Então ele está rogando aqui para que a gente leia com afinco, mas que a gente não fique somente na leitura, né? Que a gente passe a viver também esses preceitos, encontrando forças para a nossa reforma moral. Um grande incentivo aqui de Bezerra de Menezes. O prefácio é de 23 de fevereiro de 1984. Tá bom? Vamos entrar então lá na análise da questão 103, espíritos levianos. Professor espírita Sábio Bezerra, teoria sem a prática não é nada, né? Então os espíritos sempre nos lembram, né, a importância da gente viver o que a gente está aprendendo, né? O seu conhecimento chega, pessoal, para a gente, é porque a gente já tem condições, então, de alguma forma, começar a aplicar no nosso dia a dia. Então, teoria sem a prática não é nada, né? Como você bem colocou, né? E é realmente isso mesmo. Então, se eles nos trazem esses conhecimentos, nos trazem esses esclarecimentos, é para que a gente possa realmente aplicar na nossa vida, para a gente ter forças para vencer e fazer, de fato, a nossa reforma moral, que é o que nós todos viemos fazer aqui na Terra, né? Nenhum de nós está isento, nenhum de nós. Então, olha só, entrando aqui rapidinho na questão 103, olha só. Miramês vai dizer o seguinte: é interessante analisar o que o espírito faz, fala ou escreve. Não se pode esconder toda uma personalidade durante muito tempo, por mais que se queira, ainda mais sendo o espírito leviano. Este tem prazer em promover discórdias, provocar a maledicência
e se alegrar com a miséria alheia. Quando lhe interessa, tem alguns lances de bondade, mas logo sai desse ambiente onde deveria permanecer. E aí ele vai continuando aqui a análise, né? Os espíritos levianos respondem a tudo sem pensar no que estão respondendo. Eles não têm interesse em falar a verdade, e sim alimentar a vaidade de tudo saber. Então eles têm essa vaidade, né? Se você perguntar qualquer coisa, eles sabem de tudo. E aí eles mostram ali que tem, né, que sabem e falam, né? Geralmente falam muito, escrevem muito, enfim. Quando são desmascarados, alegam ao enganado que a vida é assim mesmo, que a mentira e o engano estão na boca de todas as pessoas. Quando eles são desmascarados, eles alegam isso mesmo, pessoal, que a vida é assim mesmo, né? Que todo mundo mente, que todo mundo fala, enfim, eles jogam essa mesmo. Ele fala um pouquinho da mentira, né? A arte de fazer intrigas também. E aí ele segue. O mundo espiritual superior não se cansa de ajudá-los na luz da sutileza espiritual, por saber que algum dia despertarão para a verdadeira fraternidade, com honestidade e amor. Então aqui a gente percebe, né, pessoal, que mesmo assim a espiritualidade ela ajuda, ela estende a mão, né? Mas por vezes esses espíritos estão ocupados com outras coisas, estão ligados a pessoas, a ambientes, eles às vezes nem percebem essa ajuda, né? Mas a espiritualidade, os espíritos que estão tentando ajudar, sabem que isso vai se modificar um dia, né? Que eles vão despertar para a verdadeira fraternidade em algum momento. E aí então eles vão conseguir absorver também essa ajuda, né? Miramês vai dizer aqui para nós, vai fazer uma observação que eu achei muito pertinente, principalmente para quem é médium, para quem está desenvolvendo a mediunidade, participa de reunião de desenvolvimento, de estudo, né? Tá ali se dedicando ao trabalho mediúnico. Ele vai dizer o seguinte, olha só: o médium encarnado, ou mesmo quem não tem as faculdades tão desenvolvidas ainda, né, deve ter cuidados com pensamentos zombeteiros que lhe surjam à mente de vez em quando. É o vigiar em evidência para não cair em tentações. Infelizmente, são centenas de médiuns que são enganados por espíritos levianos por faltarem nesses medianeiros instruções que correspondem às posições na doutrina dos espíritos. A mistificação na área mediúnica é um fato. Olha a advertência aqui, pessoal. A mistificação na área mediúnica é um fato. Os espíritas, principalmente os médiuns, de todos os níveis, devem se instruir e, sem perda de tempo, se educar. Então, olha a advertência aqui. Os espíritas, principalmente os médiuns, de todos os níveis, aquele que está começando, aquele que vai começar, aquele que não começou ainda vai começar, todos os níveis, né? Devem se instruir e, sem perda de tempo, se educar. Então, quer dizer, eu tenho que buscar a instrução. Como que eu vou buscar a instrução? Através do estudo, através da participação nas reuniões na casa espírita. Como que eu vou buscar se educar? Eu vou transformar as situações, a minha vida, o meu caminhar, eu vou transformá-lo na medida que eu vou me conscientizando do que está mais próximo do Evangelho ou não. Então, olha só, 2 verbos importantes: se instruir e se educar. Sem estas duas forças, não saem do engano e são cortejados por espíritos levianos, por cegos que acabam induzindo os dirigidos à maior cegueira. O que quer dizer isso, pessoal? Eu posso ser um médium e não me dedicar ao estudo, e não me dedicar à reforma moral, à reforma íntima. Eu posso ser um médium e não vivenciar a caridade, praticar a caridade. Eu posso ser médium e não ter disciplina. Eu até posso, nada me impede. Mas
O que Miramês está advertindo aqui é que a gente precisa ter muito cuidado, porque é nesses momentos, quando um médium acha que ele não precisa se instruir, que ele não precisa estudar. Ah, eu já li a codificação inteira. Eu já escutei isso de algumas pessoas. Eu já li a codificação inteira, dando a entender que já tinha entendido tudo que está ali e que não precisa mais consultar a codificação. E aí, pessoal, a gente tem que ter muito cuidado. Porque aí, nesses momentos onde a gente acha que a gente sabe tudo do mundo espiritual, a gente sabe tudo sobre a doutrina, né? Que a gente já leu o livro dos médiuns 10 vezes, a gente já leu o livro dos espíritos 50 vezes. Se a gente achar que a gente sabe tudo, podem ter certeza, é uma porta aberta para esses espíritos levianos se aproximarem e alimentar isso na gente. Eles vão alimentar. Não precisa estudar não, você já sabe. Você já aprendeu. Olha as suas comunicações como são belas, né? Olha o trabalho que você faz, o tanto que é belo. Não, você não precisa ir, não vai na casa espírita hoje não. Fica em casa descansando. Fica em casa fazendo outra coisa. Perde aquela oportunidade tão valiosa que a gente tem na casa espírita. Eu acho que essa pandemia, pessoal, mostrou para nós o quanto a presença, a participação na casa espírita é importante, né? A convivência, as reuniões, os trabalhos, né? O quanto eles nos fazem falta. Então, para a gente analisar, para a gente refletir que quando voltar, né? Uma hora nós vamos voltar, as casas espíritas vão retomar as atividades. Para a gente encarar ainda com maior seriedade do que antes. E a gente não se entregar à preguiça, à indisciplina. Porque se a gente deixa uma vez, deixa outra vez, deixa uma terceira vez, pessoal, não é o nosso mentor, não é os bons espíritos que estão perto da gente nesse momento. Nós estamos dando ouvido a esses espíritos levianos, né? Esses espíritos que nos induzem a gente achar que a gente sabe, né? Que a gente entende. Nossa, eu posso psicografar a hora que eu quiser, né? Eu posso, enfim, né? Então a gente não pode cair nisso. Isso é uma advertência que Miramês coloca pra gente aqui. A mistificação na área mediúnica é um fato. E pior ainda, né? E quando a gente vai na casa espírita e a gente não está preparado, a gente não se preparou para aquela reunião, para aquele trabalho, e a gente está cheio de coisa na cabeça, a gente não se concentrou, a gente não... a gente sequer fez uma oração naquele dia, e aí a gente vai para o trabalho, como é que vai estar a nossa mente? A gente vai estar realmente sintonizado com a espiritualidade que está ali, pronta, esperando a gente para o trabalho? Então, a gente vai correr o risco então das mistificações, né? Das comunicações que não dizem nada, ou então que sofrem muitas interferências, que não deveria sofrer. Então é um alerta aqui que a gente recebe, principalmente para os médiuns, né? Então é importante a gente reforçar isso. Então, voltando aqui para a gente fechar, sem a instrução e sem a educação, se o médium abrir mão disso, o médium então vai ser cortejado por esses espíritos levianos, né? E aí, pessoal, é cego guiando cego, né? E aí, para onde que vai dar isso? Imagina um cego guiando outro cego. A gente cai no precipício, né? Então é uma imagem aí pra gente pensar. E aí, para fechar aqui, né, a questão 103, Miramês vai fazer uma advertência para nós também. Outra, né? Que essa questão aqui, para mim, foi uma das maiores advertências aqui. Ele vai dizer o seguinte: analisa todos os pensamentos que porventura chegarem à tua mente. Examina-os e seleciona-os para depois falar com mais segurança. Dessa forma, com esse exercício, os espíritos levianos vão se afastando. Porque, pessoal, se a gente colocar um critério, se a gente recebe uma má sugestão e a gente não automaticamente a gente reage àquilo e a gente, né, dá continuidade àquilo, se a gente faz o que ele disse aqui, né, analisa, examina-os, seleciona-os para depois falar com segurança, quer dizer,
tem que passar por você. Analisa aquele pensamento, aquela vontade, aquele sentimento que vem, né? Que a gente sente que vem, para depois falar. Dessa forma, com esse exercício, os espíritos levianos vão se afastando, enquanto outros, na nova sintonia, irão tomando os seus lugares para falar da verdade na inspiração do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se a gente analisa, né, examina, seleciona esses pensamentos, e aí a gente fala aquilo que a gente quer falar com segurança, a gente vai dando menos margem para essa interferência. E aí eles vão se afastando, eles vão procurar outro que seja mais fácil, né? Eles vão se sintonizar com outro que seja mais fácil deles influenciarem. E quando eles se afastam, né, pessoal, os bons espíritos, essa nova sintonia que a gente está buscando, ela vai se aproximando da gente. Ela vai realmente tomando seus lugares, como ele colocou aqui, eu achei bonito também, tomando seus lugares para falar da verdade na inspiração do Evangelho de Jesus. Então, fica aí a grande advertência para a gente cuidar dos nossos pensamentos. O que Kardec falou para nós lá no começo, né? Que os espíritos, né? Para os espíritos o pensamento é tudo. Né? Então, o que a gente pensa é onde a gente vai ser direcionado, é a nossa companhia espiritual que vai se estabelecer. Então, se eu estou num dia difícil, numa situação difícil, numa prova difícil, pessoal, claro que a gente não vai conseguir, né, manter ali aquela vibração 100% do nosso tempo. Nós não conseguimos isso ainda. Seja pela nossa inferioridade, seja por tudo que está em volta da gente, que são interferências que a gente recebe o tempo todo. Mas se a gente souber perceber, né, quando a gente está realmente, aquela vibração ela está diminuindo, ela está caindo, e a gente está ali recebendo aquelas intuições pesadas, negativas, o que a gente tem que fazer? Miramês disse aqui: analisa os pensamentos, examina-os, seleciona-os, para depois a gente falar, para depois a gente externalizar. Então, se a vibração cai, a nossa sintonia atinge esses espíritos levianos, esses espíritos que não nos acrescentam, né? Que, pelo contrário, eles nos estimulam aí a maus pensamentos, aos maus sentimentos, né? O que a gente tem que fazer? A gente tem que procurar alternativa para a gente elevar de novo esse padrão, e aí eles vão se afastar. Não podemos nos esquecer da nossa prece constante, da nossa reforma moral, né? E, claro, do estudo constante, das leituras constantes. E aí a gente entra em um ponto aqui importante da gente falar, que eu acho importante. Ah, Edu, eu não tenho tempo. Eu trabalho, eu estudo, enfim, eu não tenho tempo para fazer estudo, por exemplo. Pessoal, compra um livro de mensagem, e aí na hora que você acordar de manhã, leia uma mensagem pequena de uma página. Eu posso eu posso apostar com vocês aqui que já vai fazer uma diferença enorme no nosso dia. A gente já vai levantar, a gente já vai começar o dia com outra visão, com outra percepção. E aí isso vai se refletir ao longo de todo o dia. Então vamos buscar fazer esse exercício que Miramês disse aqui, né? De analisar, de examinar, de selecionar, porque a gente sabe, se a gente se entregar, a interferência aumenta, os nossos problemas aumentam, a gente perde até um pouco da nossa percepção. Então cabe a nós ter esse cuidado, né? Ter essa responsabilidade, essa disciplina com o nosso pensamento. Não é fácil, mas a partir do momento que eu percebo que eu não estou bem, que eu não estou alinhado, que eu não estou vibrando algo bom, pessoal, é hora de pegar o Evangelho, é hora de tomar uma atitude que vai nos ajudar a gente retornar a nossa vibração normal, né? A nossa
a nossa energia ali mais próxima do que a gente acha que é normal, né? Pessoal, vamos passar então para 104? Eu tô com medo de não dar tempo, mas vamos lá. 104, eu vou avançar um pouquinho rapidinho, depois eu volto para olhar os comentários, tá? Na 104 vai ser falado então sobre a oitava classe, que são os espíritos pseudo-sábios. Seus conhecimentos são bastante amplos, mas eles julgam saber mais do que realmente sabem, tendo realizado alguns progressos em diversos pontos de vista. Sua linguagem possui um caráter sério que pode enganar quanto às suas capacidades e às suas luzes. Sua linguagem é uma mistura de algumas verdades com os erros mais absurdos, entre os quais despontam a presunção, o orgulho, a inveja e a teimosia, dos quais não puderam livrar-se. Então, pessoal, aqui é uma advertência também que é feita para nós, né? Desses espíritos pseudo-sábios, né? Eles apresentam, assim, um conhecimento, né? Apresentam, assim, né? Eles se sentem ali vaidosos, né? De terem aquele conhecimento, e aí mistura com alguns erros, enfim. Então é até mais fácil da gente entender. A linguagem deles ali mistura com verdades, e aí tem alguns erros no meio. Só quem está muito atento que percebe, né? Ele vai citar aqui a presunção, né? Então aquela fala, aquele comportamento presunçoso, orgulhoso, inveja, teimosia, são aí pontos para a gente poder então entender melhor essa classe, né? Dos espíritos pseudo-sábios. Vamos ver então o que Miramês vai dizer para nós. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Lá no capítulo 2 do volume 3 e 4, né, que nós começamos, capítulo 2, Espíritos Pseudo-Sábios. Olha o que Miramês vai ajudar a gente a compreender então sobre essa categoria. São espíritos orgulhosos que ainda não se despiram das intenções de grandeza e se revestem de muita vaidade. Não têm humildade para ouvir os espíritos puros, procuram sempre discussão, e muitos deles até que poderiam vencer pela argumentação, mas não pela vivência, porque eles não têm a vivência, né? Falam muita coisa sem conhecimento e sem profundidade. Geralmente o pseudo-sábio é falador. Então é outra advertência aí. Esses espíritos são os mesmos falsos profetas que o Evangelho lembra com veemência, pedindo para que não nos deixemos ser iludidos pelos tais. Então, pessoal, essa comparação aqui, né, ele equivale então os espíritos pseudo-sábios aos falsos profetas. Então eu acho que é uma imagem aí que ajuda muito a gente a entender a imagem do que é esse espírito pseudo-sábio, né? E aí ele segue aqui, ele faz um alerta pra gente, olha só. O finalzinho do segundo parágrafo, tá? Pra quem tiver com o livro aí. O mundo, bem como o espaço, anda cheio dessa classe de espíritos que desconfiam por vezes deles mesmos. A mediunidade é muito atacada por esses irmãos menos avisados, e por esse motivo nos preocupamos constantemente na educação dos sensitivos. Por ordem do mais alto, pois a mediunidade sem disciplina, olha o alerta aqui, hein? A mediunidade sem disciplina é causadora de muitos desastres morais e desequilíbrios físicos. Então, pessoal, olha o alerta. Mediunidade sem disciplina é causadora de muitos desastres morais e desequilíbrios físicos. Então, por que não a gente fazer a nossa parte, né? Nós sendo médiuns, né, trabalhadores ou não, por que não fazer a nossa parte para que a gente possa tentar manter o máximo possível de equilíbrio na vida, né? Não somente por fazer o trabalho mediúnico, mas na nossa vida no geral, de uma forma geral, né? A gente precisa também canalizar essa disciplina que a doutrina nos ensina aqui com relação à mediunidade, também expandir para as outras áreas da vida da gente, né? Então é um alerta que fica aí pra gente.
Olha só o que ele continua falando também sobre o médium, que eu acho importante sempre a gente falar, né? O médium falante e o escrevente psicógrafo são instrumentos de muita responsabilidade. Aquilo que se fala ou se escreve fica. Devem-se tomar os cuidados necessários para que os ensinamentos do nosso Divino Mestre cresçam nos corações e nos ajudem na nossa perfeição espiritual, caminho que tanto desejamos. Então, olha que bonito, né? Para que a gente possa, então, ter esses cuidados, né? Para que os ensinamentos do Mestre, né? Do nosso Divino Mestre, cresçam nos corações e nos ajudem a caminhar, né? A avançar nessa escala aí que nós estamos estudando hoje, a escala espírita, né? Caminho que a gente tanto deseja, que é alcançar, então, a perfeição, é o caminho de todos nós, né? E aí a velocidade, a forma é individual, né? Cada um vai caminhar conforme as suas possibilidades e as suas escolhas, né? E aí, para finalizar a questão 104, pessoal, lembrando aqui, tá? Vale a pena a leitura do texto completo. Para quem tá chegando aí hoje, é a primeira vez que está assistindo a live, o texto de Miramês, pessoal, ele escreve um texto para cada questão do Livro dos Espíritos. E aí aqui na live, como o tempo é mais reduzido, eu seleciono os trechos que eu acho mais importantes para a gente conversar aqui. Mas vale a pena a leitura completa. Os textos são assim belíssimos, né? Ajuda a gente a refletir com maior profundidade sobre os ensinamentos das questões do Livro dos Espíritos. Tá bom? Só reforçando isso que é muito importante. E aí, para finalizar, olha só o que ele vai orientar a gente aqui. É necessário que aprendamos a discernir as coisas, mesmo ouvindo os pseudo-sábios, mas nunca sejamos influenciados por eles, porque, de certo modo, eles são os futuros instrutores dos espíritos que estão na retaguarda em busca da luz de Deus. Se buscamos defesa contra qualquer tipo de influência nociva, que entremos na filosofia do trabalho honesto e nos lembremos desta máxima de luz de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é: fora da caridade não há salvação. É no trabalho do amor que terás amor, e o amor te levará à verdade que liberta. Então, olha aqui que orientação, né? Se a gente, mesmo a gente ouvindo, né, esses espíritos pseudo-sábios, que a gente não seja influenciado por eles, né? Porque eles vão também avançar. E aí, quando eles avançarem, eles vão estar em uma posição que vão também prestar auxílio aos que estão na retaguarda deles, né? E aí a gente busca, então, sempre nos lembrar, né, dessa máxima do Evangelho, que é fora da caridade. Quando ele fala fora da caridade não há salvação, né, quando ele nos lembra dessa máxima, é para a gente se lembrar do trabalho no amor, né, trabalhar com amor, para que a gente tenha mais amor, e o amor vai levar a gente, então, à verdade que nos libertará. Né? Então, fica aqui a orientação de Miramês para a gente pensar sobre esse ponto, né? Pessoal, vamos avançar rapidinho, o horário já está estourado, mas eu acho que eu vou conseguir falar sobre as duas últimas aqui. Questão 105, deixa eu ver aqui. A questão 105 vai ser falado sobre a 7ª classe, então, que são os espíritos neutros. Não são suficientemente bons para fazer o bem, nem maus o bastante para fazer o mal. Pendem tanto para um quanto para o outro lado e não se elevam acima da condição vulgar da humanidade. Apegam-se às coisas deste mundo, sentindo saudades das suas alegrias grosseiras. Então o espírito neutro é aquele que não faz o bem, não faz o mal, fica na dele, né? Então ele não... ele está ali quieto, né? Ele é neutro, como se diz, né? E aí Miramês vai ajudar a gente a entender melhor essa categoria. Olha só o que ele vai dizer aqui.
Não é muito difícil conhecerem-se os espíritos indiferentes ou neutros. Pelas suas atividades, pelo que falam, dá para se notar o que eles são. O mundo físico está cheio desses espíritos em todas as nações. São almas que ainda não acordaram para os valores espirituais, ainda dormem na incapacidade de sentir a beleza da vida imortal. Quando começam a acordar, as primeiras manifestações são de orgulho e de egoísmo. Não têm o menor respeito pelos seus irmãos em caminho e quando os ajudam, o móvel é o ganho, né? Então, eles não se preocupam em auxiliar os outros, em ajudar. E quando eles o fazem, é porque eles vão ganhar alguma coisa com isso. Então não existe neles aquele sentimento de benevolência, né? De diminuir a dor do outro, de ajudar o outro. Quando eles se movem para fazer alguma coisa, eles estão ganhando algo em troca. Então é nesse sentido aqui. Quando surge a oportunidade de ganhar, escolhem um modo mais fácil, mesmo que seja em detrimento de seus companheiros. A dor alheia não os comove, né? que eu acabei de falar. São frios em todas as circunstâncias e se apoderam sempre do melhor, quando isso lhes é facultado sem analisarem os defeitos. Então olha como Miramês é mais claro aqui nos exemplos pra gente, né? Ele vai dizer aqui que é uma fase do espírito, né? Porque todos passamos desde o início da nossa própria vida. E é compreendendo esse estágio que pedimos a todos, diante dos espíritos indiferentes, que os ajudem em todas as faixas em que se encontrem, exemplificando o bem, porque somente na vivência do amor é que eles se converterão para a luz, saindo das trevas. O que Miramês está reforçando aqui, pessoal? É a importância do exemplo, né? Novamente ele reforça, exemplificando o bem, porque somente na vivência do amor é que eles se converterão para a luz, saindo das trevas. Então eles têm a capacidade de se movimentarem, né? De não ficarem totalmente na neutralidade quando eles se deparam com exemplos bons, exemplos positivos, né? E aí, para fechar a questão 105, Miramês vai dizer aqui: eles são apegados às coisas imediatas, por não terem percepção no que tange à vida do espírito, a verdadeira vida do espírito. Não acreditam nas leis morais e facilitam seu desregramento em apoio à satisfação de baixos instintos que buscam desfrutar. Quando desencarnados, influenciam muitas pessoas que têm certas tendências que se afinam com seus sentimentos. São indiferentes no que toca à vida alheia, por buscarem seus próprios proveitos inferiores, seja qual for o preço que custe aos que com eles sintonizam. Então, Miramês, eu acho que traz pra gente essa imagem melhor, assim, com maiores exemplos do que é esse espírito neutro. É aquele que não se movimenta, aquele que não tem uma percepção da vida do espírito. Ele acha que é aqui, eu vou fazer a minha parte, eu não faço mal, mas também não faço bem, sabe? Então a gente consegue ter uma imagem melhor do que é esse espírito neutro. E aí, pessoal, a gente sabe que nós temos muitas oportunidades aí ao longo da nossa vida, ao longo do nosso dia a dia, de fazer o bem, de fazer a diferença, de praticar a caridade. E aí, se a gente se recusa a isso, a gente está perdendo oportunidades valiosíssimas. Então, por isso que esses espíritos estão ainda numa condição inferior, porque eles não se comprazem em ajudar, em auxiliar, eles não aproveitam essas oportunidades, né? Eles não enxergam o outro como alguém que está caminhando, que também precisa de um certo auxílio. E aí, pessoal, as oportunidades que a gente perde, né? Realmente a gente perde. A gente vai deixando para lá e deixa de ser bênção nas nossas vidas. A gente sabe que quanto mais a gente ajuda, mais a gente auxilia, mais a gente é auxiliado, né? Então, a gente não pode plantar uma coisa e colher outra. Então, se a gente planta indiferença, se a gente planta neutralidade, eu não vou ajudar porque eu não tenho nada a ver com isso.
Eu não vou. E aí? Será que nós não estamos sendo chamados a ajudar, a fazer um esforço, a abrir mão de algo que talvez a gente goste, para prestar um auxílio? Será que isso depois não vai ser cobrado da gente? Então, essa é a posição dos espíritos neutros, né? Dá pra gente imaginar aí como são. Pessoal, vou entrar agora na questão 106, porque nosso horário já está bem avançado. E vamos ver aqui o que dá pra gente conversar sobre a questão 6. Na questão 106, na verdade, vai ser falado sobre a sexta classe, né? Que é os espíritos batedores e perturbadores. Então olha só o que vai ser dito aqui logo no comecinho. Quanto às suas qualidades pessoais, esses espíritos não formam uma classe distinta, propriamente falando. Podem pertencer, a qualquer classe da terceira ordem. Muitas vezes manifestam sua presença por efeitos sensíveis e físicos, tais como golpes, movimento, deslocamentos anormais de corpos sólidos. Vocês já viram? Às vezes bate alguma janela, às vezes algum objeto se movimenta. Pode ser, então, às vezes, né, pode ser a ação desses espíritos perturbadores ou batedores, né? Agitação do ar, né, também é outro exemplo. Em relação aos outros espíritos, mostram-se mais apegados à matéria. Parecem ser os agentes principais das vicissitudes dos elementos do globo, seja por agirem sobre o ar, sobre a água, o fogo, os corpos duros ou nas entranhas da terra, né? Então olha só, o que Meramês vai ajudar a gente a entender rapidinho aqui, para a gente poder encerrar e passar para a nossa prece. O que Meramês vai ajudar a gente a entender? Olha só. Capítulo 4 aí, espíritos perturbadores. Esses espíritos estão se movimentando em muitas classes por estarem em transição. Agitam em várias frequências da vida e costumam perturbar até os animais. São parceiros inseparáveis dos escandalosos, gostam de barulho e estão sempre na folia onde a euforia descontrolada lidera. São caracterizados pela imprudência, gostam de movimentos reivindicatórios, agitam o país e não deixam de participar das revoluções. Têm grande ânimo para mudanças de lideranças, não para beneficiarem a comunidade, e sim pela confusão que isso é capaz de gerar. Eles são chamados também espíritos batedores. E aí um pouquinho mais à frente ele vai dizer, né, participam de quase todas as discussões e brigas sem analisarem o que possa acontecer. Não gostam de silêncio e certamente repudiam a oração e as conversações evangélicas, armas poderosas daqueles que já despertaram para a verdade. Atuam muito através das crianças cujos pais desconhecem a vigilância. Participam quase sempre dos festejos e conversações onde foguetes e bombas marcam a alegria. Olha só. Pelo que já falamos deles, dá para se notar onde se encontram os espíritos batedores, onde podem interferir usando as oportunidades para perturbar e desorientar os homens. Então olha os exemplos que ele vai dando pra gente aqui, né? São exemplos do nosso dia a dia aí que a gente percebe, né? Ele vai dizer, pessoal, rapidinho aqui antes da gente encerrar, são usados pelos guias espirituais em sessões de materializações, né? Por serem hábeis nas coisas materiais, mais hábeis nas coisas materiais do que nas espirituais. Costumam, por isso, afinizar-se muito com os médiuns de efeitos físicos, que aconselhamos tenham guias encarnados bem conscientes dos seus deveres para o orientarem no bom andamento da função mediúnica. Então, se o médium ele não tem um comprometimento, uma disciplina, pessoal, e ele tem realmente essa mediunidade de efeitos físicos, ele está então submetido a sofrer muita interferência desses espíritos perturbadores ou batedores, que vai se utilizar daquela mediunidade ali presente para ele causar algumas situações muitas vezes desagradáveis, né?
Ele vai dizer aqui para nós uma orientação, para a gente encerrar hoje o estudo. Olha só. O espírito, de certa forma, não tem culpa de se encontrar nesta ou naquela classe, que são os caminhos para todas as almas. No entanto, não podemos nos descuidar em momento algum da educação e da disciplina, trocando experiências uns com os outros, para que na Terra, algum dia, possamos desfrutar da condição de paraíso espiritual e os espíritos perturbadores passem a ser espíritos do bem, disseminando o amor por toda parte, como os que já se encontram nesse plano depois de passarem pelas trevas. Então quer dizer, né? Há a possibilidade, claro, dessa modificação, dessa mudança. E nós então podemos, através, ele fala aqui, né, da disciplina e da educação e da disciplina, né, trocando experiências, que é muito importante, né? Esse estudo que a gente faz aqui, que é um momento de troca, é um momento que a gente conversa, que a gente pega os livros, estuda, aborda algum assunto, algum tema, né? Então isso também é muito importante para que a gente possa melhorar o nosso planeta, melhorar a nossa convivência, né? E esses espíritos perturbadores, então, passem a ser espíritos do bem, porque eles vão ser tomados também pelo exemplo, que é muito importante a gente lembrar. E é isso, pessoal. Eu acho que Miramês ajuda muito a gente a entender essas categorias. Quem ainda não teve contato com a coleção Filosofia Espírita, aproveite esse momento. Eu acho que essa parte aqui ela é excelente, porque ele traz muitos exemplos, né? Vai ajudando a gente a compreender melhor, de uma forma mais imagética até, tudo que a gente está lendo no Livro dos Espíritos, né? Tudo que Kardec trouxe para nós de conhecimento. Pessoal, na semana que vem a gente vai seguir então para a segunda ordem e primeira ordem. A gente vai estudar a questão 107 até a questão 113, tá? Que é a segunda ordem e a primeira ordem. E aí a gente vai continuar aqui as classes. A gente vai estudar a quinta classe, quarta classe, terceira, segunda e a primeira, que são os espíritos puros. Tá bom? Pessoal, eu quero agradecer muito a presença de vocês. O horário estourou um pouquinho hoje, mas é porque o conteúdo era maior mesmo. Mas quero agradecer pela presença aí até esse horário. Vamos nos preparar para a gente fazer a prece. Vou dar uma olhada rapidinho aqui nos comentários para a gente poder se preparar para a prece, tá? O Marcelo colocou aqui para nós que possamos fazer o Evangelho no Lar uma vez por semana e ler a cada semana um artigo. Ajuda muito, né, a manter essa vibração, essa sintonia com a espiritualidade superior, né? Ajuda bastante. Traduzindo a alma está aí com a gente. Marcelo, que possamos trabalhar sempre perante a caridade, numa creche, num asilo, num orfanato, né? Lugares assim, pessoal, não faltam, né? Pra gente prestar assistência, né? Deixa eu ver aqui. Vou voltar só um pouquinho lá em cima, porque... Rapidinho, pessoal. A Nádia, né? Verdade, sempre pensar positivo. A Dina falou aqui para nós, linda frase de alerta sobre mediunidade sem disciplina, né? Que o Miramês alertou a gente aqui, a importância da gente não avançar abrindo mão da nossa disciplina, porque nós vamos ser aí um campo aberto para os espíritos inferiores realmente se acoplarem, e aí, pessoal, a gente fica numa situação muito delicada, né? A gente perde a função ali, a mediunidade ela fica infrutífera, né? Pessoal, muito obrigado aqui pela presença. Eu não vou conseguir ler tudo, tem muitos comentários, mas eu agradeço muito a presença de vocês. A live vai ser postada no YouTube. Se eu não conseguir postar hoje, ainda amanhã no máximo já vai estar disponível para vocês. A Siona tá aí também, né? A Sônia, minha amiga. Vou chegar aqui no finalzinho. A Cláudia Tenório, muito boa reunião. Cláudia Sampaio, agradeço muito, feliz por aprender mais. O Marcelo colocou que live como essa só nos dá mais aprendizado, né? Muito bom.
A Shirley Pires também está aí, obrigado pela presença. Pessoal, vamos nos preparar para a gente fazer a prece. Vamos fechar os nossos olhos. Elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Santíssima, em forma de agradecimento pela noite de hoje, pelos estudos, pela oportunidade que temos de estarmos juntos todas as terças-feiras, nesse mesmo horário. Sabemos que a espiritualidade já nos acompanha há um bom tempo. O nosso coração se enche de gratidão, Mestre, pela sua presença através dos seus emissários da luz que se encontram no ambiente e que emitem para todos nós, todos que estão sintonizados na live nesse instante, aos que vão assistir em outro momento, que possam receber essa luz incessante que esses amigos espirituais nos direcionam, possam receber em seus lares, em qualquer lugar onde estejam sintonizados, que possamos receber nos nossos corações essa luz, essa bioenergia que alimenta os nossos corações, a nossa fé, a nossa confiança em Deus, nosso Pai, e que possamos sempre exaltarmos a gratidão que sentimos pela sua presença, Mestre, pelo acompanhamento da espiritualidade amiga e pela assistência constante que recebemos nos nossos lares, nas nossas casas, nos nossos estudos, nos nossos trabalhos, nas nossas famílias. Rogamos a Ti, Mestre sublime de amor, que possa abençoar as nossas famílias com muita saúde, saúde do corpo e saúde do espírito, que possamos sempre, Mestre, trabalhar pela nossa educação, pela nossa disciplina, pelo nosso caminhar rumo à evolução. A cada dia, a cada estudo, tomamos maior consciência da magnitude do Teu amor por nós, da grandeza de Deus que nos ampara a todo instante. Fique conosco, Mestre, hoje e agora nesse instante. Derrame suas bênçãos salutares sobre a semana que se inicia, sobre todas as nossas atividades, sobre os nossos deslocamentos e mais ainda, que possamos nos lembrar de Ti nos momentos de dificuldade, nos momentos onde as pressões do dia a dia parecem nos assombrar. Que possamos recorrer a Ti, Mestre, através da prece, através de uma leitura edificante, através do Teu Evangelho de luz. Pois sabemos que lá encontraremos a Ti e a todos os bons espíritos que nos acompanham. Daremos vazão aos bons conselhos, às boas intuições e receberemos ainda mais a ajuda especial que nos é direcionada pelo plano maior da vida. Pedimos, Mestre, pelos nossos entes, pelos nossos amigos que estão nesse instante padecendo de inúmeras enfermidades, que o Teu amor, que o Teu olhar misericordioso e que as Tuas mãos curadoras se estendam sobre todos eles, levando a cura, levando a fé, a esperança e a certeza de que dias melhores virão e que a superação os aguarda logo à frente. Pedimos também por nós, pelos nossos projetos, pelos nossos sonhos, pela nossa vontade de ser útil para nós mesmos, para o nosso próximo, que possamos trabalhar sempre com a finalidade de apresentar bons frutos para a humanidade, para este planeta. Nos envolva, Mestre Jesus, nos Teus braços, na Tua luz infinita de amor nesse instante e nos guie sempre pelos bons caminhos da paz. Esteja conosco, Mestre, hoje, agora e para todo sempre.
e que assim seja. Que assim seja. Que Jesus nos ampare e nos proteja, meus irmãos. Muito obrigado pela presença. Na semana que vem estaremos juntos novamente para dar continuidade ao nosso estudo. Se vocês quiserem indicar para mais pessoas, participem também do nosso canal no Telegram, onde a gente faz um estudo todo sábado, um estudo curto de alguma mensagem espírita. Então, todo sábado eu disponibilizo uma mensagem e um vídeo com um comentário para vocês. Divulguem para os amigos, para os familiares, para que a gente possa juntos estar unidos nessa corrente de luz, para a gente poder atravessar esse momento, atravessar todas as nossas dificuldades, confiante sempre que Jesus nos aguarda com os braços abertos e muito confiante de que nós vamos conseguir superar todas as nossas dificuldades, todas as nossas inferioridades e que a gente possa juntos caminhar sempre com muita fé, tá bom? Pessoal, muito obrigado. A Aline tá aí. Obrigado pela presença, minha querida. Lúcia Helena, minha querida amiga, que saudade de você. Dina, aulista espírita. César, Cláudia, Brigagão, muito obrigado. Pessoal, quem ainda não acompanha no Telegram, fica o convite aí. O link tá aqui na bio, é só vocês acessarem e se inscreverem, tá bom? Antes de encerrar, eu vou mandar para vocês um esquema da escala espírita com maiores detalhes, tá? Então, quem ainda não tá no Telegram, acessa lá que eu vou postar agora para vocês. Um esquema bem facinho para a gente continuar estudando a escala espírita. Caroline Pereira, obrigado, viu? Gratidão por esses momentos aqui com vocês. Muito obrigado, gente. Que Jesus nos ampare. Cristina, Marcelo, Socorro, Lina Mara, Cláudia Sampaio, todos vocês. Aline, um beijo. Pessoal, um abraço especial e até o próximo sábado no Telegram e até a próxima terça aqui no Estudo Espírita. Aguardo vocês. Tchau, tchau.